Bom dia, pessoal, pais e mães, companheiros de jornada, tudo bem com vocês? Dia 27 de julho, o clima está esquentando, pessoal. As eleições estão chegando, já tem muita confusão por aí, muita notícia. E nós, diante de tudo isso, vamos focar o nosso estudo no livro Orientação da Criança, porque daqui a pouco passa essa confusão, mas a educação dos nossos filhos permanece. É muito mais importante, né? E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o capítulo 24, Economia. Então, o nome já indica a ideia do capítulo de maneira geral, né? Que nós devemos ser econômicos e ensinar os nossos filhos a serem econômicos. Então, o ponto de partida para que sejamos econômicos é você quebrar um paradigma na cabeça do menino de que o dinheiro não é do pai, não é da mãe, o dinheiro que ele ganha não é dele. Todo o dinheiro da terra, assim como todas as coisas dessa terra, pertencem a Deus. Esse é um dos motivos pelo qual a gente dá o dízimo, mas não é o tema desse estudo. Então, quebrar esse paradigma. Filhos, esse dinheiro não é seu, o dinheiro não é do papai. Nós estamos apenas administrando o dinheiro de Deus. Conta para a criança aquela parábola que um senhor foi dando dinheiro para os servos, um deles escondeu o dinheiro, não colocou o dinheiro para trabalhar. Conta essa parábola para ele, tá? E por meio dessa ideia, desse paradigma, você começa a puxar ele para um uso responsável do dinheiro. Não gastar com extravagâncias, né? Não gastar com seus próprios prazeres. Então o livro tem algumas ideias mais pontuais para ajudar a gente. Um desses pontos mais específicos é o seguinte: não deixe o seu filho pensar que o amor que você, pai, sente por ele se expressa por meio de doações em dinheiro, né? Ou presentes que o dinheiro compra, de maneira a alimentar a vaidade da criança, a futilidade, né? Coisas que não servem, não têm uma utilidade, e de maneira que alimente o egoísmo dele. Não deixe que ele pense isso. Outra dica pontual, a autora diz que nós não devemos gastar o nosso tempo e o nosso dinheiro embelezando demasiadamente as nossas casas, tá? E o nosso corpo. E aí tem um trecho aqui muito interessante sobre uma história de Jesus, né? Que nós devemos aprender economia com Jesus. E a história, inclusive, é uma que me gerava muitas dúvidas sobre a multiplicação dos pães e peixes, né? Você já parou para se perguntar por que Jesus multiplicou numa quantidade tão maior os pães e peixes, né? E não exatamente aquilo que seria consumido? Eu ficava pensando isso. Falava, gente, mas por que tanta multiplicação? Será que era para mostrar um poder tão grande e tal? E esse livro aqui, ele fala especificamente sobre isso e coloca, inclusive, um viés de que foi uma lição de economia que Jesus deu naquela multiplicação de pães e peixes. Como assim? Porque depois que todos comeram, Jesus deu a ordem aos discípulos que recolhesse tudo para que nada se perdesse. Curioso isso, né? Recolhesse tudo para que nada se perdesse. Eu busquei em outros livros, inclusive, mais informação sobre esse milagre. E sabe o que eu descobri? No livro Desejado de Todas as Nações, diz que todos os milagres de Jesus, eles são milimetricamente calculados. Então, não foi feito nenhum pedaço de pão e nenhum pedaço de peixe a mais do que tinha sido idealizado na cabeça de Jesus. Mas qual foi o caminho desses itens que não foram consumidos especificamente pelas pessoas que assistiram Jesus? Bom, eram pessoas que estavam na campina, né? E muitas delas, para não dizer todas, muito humildes. Jesus pediu aos discípulos que recolhesse e aquilo foi repartido às pessoas que estavam ali e que precisavam. Quando elas voltaram para casa, elas dividiram aquele pão oriundo do milagre, aqueles peixes oriundos do milagre,
com outras pessoas que por algum outro motivo, familiares, amigos, não puderam ir na pregação de Jesus. Mas aquela pregação que foi feita por Jesus lá foi estendida a muitas outras pessoas que não puderam comparecer por algum motivo, e foi estendido inclusive o milagre para aquelas pessoas. Muito bacana essa informação, né? Eu também fiquei maravilhado com isso, eu sempre tive essa curiosidade. Mais uma dica específica: não jogue nada fora na sua casa que tenha algum tipo de utilidade. E isso é absurdamente difícil para esses tempos de hoje na cidade, onde você não tem tanto tempo assim para ficar pensando como você poderia utilizar algo que imediatamente você pensa em descartar. Por exemplo, uma sacola que vem com comida do iFood que você pediu, uma caixa que chega pelo correio com algum produto para você. Você pega o produto e aquela caixa, né? Então, o livro diz que essa é uma forma de ensinar seu filho também lições de economia. Pense em utilidade para as coisas e evite a todo custo jogar fora qualquer coisa que tenha utilidade. O livro chama atenção aqui para homens hoje e mulheres que estão na causa de Deus, mas não foram ensinados em lições de economia quando criança e se tornaram pessoas extremamente extravagantes, adultos, e estão arruinando a causa de Deus por conta desses hábitos que não foram adquiridos. E agora as duas últimas dicas do capítulo, pessoal. Se o dinheiro que o seu filho usa é dos pais ou ele mesmo ganha, ensine o seu filho a ele escolher as próprias roupas, os próprios livros e outras coisas necessárias. E assim ele vai acabar caindo em situações onde ele quer algo que é muito mais do que ele tem, ou que os pais têm, mas se ele fizer uma escolha um pouco diferente, o dinheiro dá e ainda sobra e pode ser usado para outras coisas. Então isso vai ajudar o seu filho a ter noção do dinheiro. E finalizando o capítulo, ensine o seu filho a fazer contas. A escola já ensina, né? Mas aqui no contexto não é simplesmente fazer contas. É uma continuação da dica anterior, é fazer contas do uso do dinheiro. Ensinando seu filho a fazer contas, isso vai ajudá-lo a ser mais exato, tá? E o livro ensina dizendo que o menino dissipador, o menino gastão, né, será homem gastador. A menina fútil, egoísta, que só cuida de si mesma, será uma mulher da mesma natureza. Devemos nos lembrar que existem outros jovens pelos quais nós somos responsáveis. Se ensinarmos aos nossos filhos hábitos corretos, por meio deles poderemos influenciar outras pessoas. Pessoal, está sendo útil para você o estudo em conjunto desse livro? Sabe o que está sendo muito útil para mim? Fazendo vídeos pequenininhos, eu consigo revisitar os capítulos gastando menos tempo. Você está gostando da ideia? Ficou alguma dúvida? Coloca aí pra gente se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão. E vamos em frente, nossos filhos são mais importantes, hein? Te vejo amanhã às 9 horas, vem com a gente!